Shalom, meus irmãos. Estamos aqui no terceiro dia, né? A terceira noite de revival. Que essa noite seja uma noite onde a gente possa alcançar o nível de cura que a gente ainda não alcançou durante os outros dias. Amém? E aí, nesse momento, deixa eu só... Amém. E aí nós estamos aqui esses dias, né, sendo ministrados fervorosamente, né, a respeito da cura. O Senhor tem falado muito a respeito com isso comigo, essa questão da maternidade, né? Para quem não sabe, aqui eu sou uma filha adotiva e ontem o Senhor falou muito ao meu coração sobre a questão da minha mãe biológica, né? E aí eu percebi hoje, né, pela manhã, o quanto eu tinha a rejeição de algo que eu vou falar aqui para vocês, que é a respeito de das pessoas dizer que ela se parece comigo, né? E aí eu percebi, né, que era algo que eu não gostava dentro do meu interior. E hoje, um tempo a gente vive um relacionamento muito bom, né? Hoje ela me liga, inclusive hoje ela mandou mensagem para mim. Mas só que eu percebi esse processo das pessoas dizerem para mim, a tua mãe, ela se parece contigo. E, gente, se parece muito, né? Quando eu falo no físico, né? O jeito dela, eu acho que só duas diferenças, que é o tom de pele e o cabelo, né? Que ela é bem branca e eu sou bem preta, né? E aí o cabelo dela que é cacheado e o meu já é mais liso, né? Mas é igual. E isso eu não gostava das pessoas dizerem para mim, mas graças a Deus o Senhor já me curou a esse respeito. E eu espero, ela está ansiosa para conhecer a eclésia, para conhecer a pastora, conhecer a vozinha, né? Que eu falo dela bastante. E aí, gente, dando aqui continuidade nesse nosso processo de cura, nós sabemos que quando nós estamos num processo de cura, precisa existir algumas mudanças de hábitos na nossa vida, né? E aí a gente vai precisar repensar hoje nesses hábitos. E aí eu gostaria que o irmão pudesse me ajudar aqui num versículo bíblico nesse momento, Salmos 39, 3. Para os irmãos darem uma olhada. Os irmãos podem só... 39, 3. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a minha própria língua. Eu tenho aqui uma versão da Almeida atualizada que fala assim mesmo. O coração me ardia no peito. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Né? Essa foi uma das palavras a respeito de meditação, né? Que aqui a gente tem um salmo de Davi. Davi, o que eu percebi, ele meditava muito, né? Ele meditava na palavra de Deus. E aí, nesse momento, esse processo de mudança que hoje nós precisamos tomar essa atitude, é que a partir de hoje nós precisamos ter a consciência que nós vamos precisar meditar, né? E meditar na palavra de Deus para que a gente possa estar recebendo a cura que a gente tanto precisa do nosso físico, da nossa alma. E aí vocês vão ver o quanto isso é importante. Mas nesse momento eu quero que todo mundo se posicione, se sente direitinho aí, como é que vocês estão. Nós já vamos fazer aqui uma introdução. Pode tirar a bolsa, colocar a bolsa do lado, rapidamente. As crianças também, tá? É muito importante que as crianças elas possam estar fazendo isso. Brevemente nós vamos ter nossas crianças meditando, porque a gente sabe aí como é que essa questão comportamental, né, das nossas crianças, elas são muito agitadas em nosso meio.
Então, a gente precisa colocar as crianças também para meditar. E aí, vocês vão fazer algo bem interessante, no primeiro momento, vocês vão procurar o coração de vocês, tá? Vocês vão ficar com os olhos abertos e vocês vão procurar o coração, ver aí aonde que está o coração de vocês. Quando vocês acharem o coração de vocês, eu quero que vocês fechem os olhos, tá? Quem tiver com os olhos abertos, eu vou entender que ainda não encontrou o seu coração, tá bom? Bora lá. Já achei aqui o meu coração. Esse altar aqui, ele tem um fogo e o coração fica começando a bater acelerado, né? O coração começa a bater acelerado. Bora lá. Já vi aqui algumas pessoas que acharam. Tem gente que ainda não achou o coração, né? Sinta a batida. Eu quero que vocês encontrem o coração e vocês sintam a batida. Tem gente que encontra o coração no pescoço. Tem gente que eu conheço que já encontrou até o coração na coxa. Vamos lá. Bora, procura seu coração aí, mamãe. A senhora não está... Todo mundo procurando o coração. Quem não achar, tente encontrar o coração. Isso não é bom quando vocês não estão encontrando o coração de vocês. Isso é um sinal que vocês aí estão tensos, né? Tem essa dificuldade. A gente precisa aprender a sentir, ter essa nossa sensação do nosso corpo, né? E aí você pode estar sentindo aí a batida. Quem já encontrou, sente a batida do seu coração. Sinta aí a vida de vocês. Ó, vocês estão vendo a batida, a vida? Vocês estão sentindo a vida? Essa é a vida. O Senhor fala em Provérbios sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa é a vida que o Senhor te deu. Essa é a vida. Você não é um acidente, né? O Senhor, ele te deu vida. Todo mundo achou o coração, agora fique dos olhos fechadinhos. Agora a gente vai respirar, a gente vai sentir aqui o fôlego nas narinas. Todo mundo respirando, sentindo o fôlego. Quando a gente vai inspirar, você vai sugar aqui o ar. E você pode soltar pela boca, mas pode soltar também pelo nariz, tá bom? Não tem problema nenhum nesse primeiro momento, né? Sinta aí o fôlego de vida que o Senhor lhe deu. Esse é o fôlego de vida que o Senhor lhe deu. Muita gente já conseguiu encontrar, está sentindo a vida de vocês. Fica sentindo aí o fôlego. O Senhor formou o homem do pó da terra, né? E aí ele ele soprou o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Você está aqui com um propósito. O Senhor, ele escolheu você para estar aqui essa noite. Você sentiu a batida do seu coração. Isso é a vida de Deus, a vida que o Senhor escolheu. E aí, meus irmãos, agora vocês podem pode abrir os olhos, devagar, abrir os olhos. Eu percebi que muitas pessoas não sentiram, não conseguiram. Eu acredito, é normal ter essa dificuldade, né, de você encontrar. Esse é um primeiro momento muito importante, né, para a gente fazer, porque nós precisamos sentir, saber um pouco dessa nossa sensação corporal. E aí, gente, o Senhor, aqui o que eu tenho percebido esses dias, né, a respeito, a gente aprendeu muito sobre essa questão dos nossos progenitores, aquilo que eles nos deixou como herança, né? A gente percebeu aí o tanto de coisa, tantos de raízes, né, que vem trazendo, que vai passando aí pelo nosso DNA. Mas o que eu tenho refletido aí nesses dias é que o Senhor, ele tinha um plano a nos criar, assim como ele também tinha um plano em criar os nossos pais, né? O Senhor tinha um plano. Então, não importa hoje, nós precisamos pensar a respeito disso. Tem muitos pais que não estão aqui recebendo essa palavra do Senhor. Mas não importa hoje como eram os nossos pais, se eles foram bons, se eles foram ruins ou foi indiferente. Eles também foram escolhidos por Deus, né? E aí, o Senhor, ele viu nos nossos pais, né? É importante nós pensarmos que o Senhor viu nos nossos pais essa constituição genética,
né? Isso que é específico nos nossos pais para poder nos gerar, né? O nosso DNA que temos hoje precisou dos nossos pais, né? Nós precisamos dos nossos pais para nós termos o que nós temos, conforme o Senhor quer para a gente ser, né? A cor do cabelo de vocês, o tom de pele, como eu falei, eu me pareço com minha mãe. Aqui tem muitas pessoas que parecem com pais, então é propósito do Senhor isso para você. E aí o que acontece? O Senhor fez tudo aquilo que Ele tinha em mente com você através dos seus pais, né? E aí o que acontece? Nós não temos como mudar o nosso DNA, né? A gente não tem como fazer isso. Porém, a gente pode estar mudando a maneira como o nosso DNA vai funcionar, que praticamente vai ser quase a mesma coisa, né? Nós mudarmos a maneira do nosso DNA. E para isso, a gente vai precisar, né, compreender muitas coisas essa noite, né? E é pela fé, meus irmãos. É pela fé, né? O Senhor fala aqui, onde tem 2 ou 3 reunidos, ali Ele está. Nós cremos que o Senhor está aqui. E que se nós tivermos fé, Ele está pronto para honrar essa nossa fé, né? E nós precisamos de fé, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela estava em mente que ela precisava apenas de um toque no Senhor. Apenas um toque, ela seria curada. Então, que hoje nós possamos ter essa fé, né? O Senhor já está aqui no meio de nós. E que nós possamos ter essa fé e receber, né? A medida da nossa fé é a medida da cura que nós vamos receber, né? Para o nosso corpo, para a nossa alma. E aí a cura é algo que já foi pago pelo Senhor. A cura é algo que o Senhor deseja para a nossa vida, né? E aí fala lá, confirma que Isaías 53, quarto 5, eu posso estar lendo aqui. Fala, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, né? Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós já somos sarados pelo Senhor, né? E aí, minhas irmãs, aqui apenas, né, nós já compreendemos essa questão dos nossos progenitores, os efeitos que eles causam, né, na nossa vida. E para isso a gente precisa de algumas práticas, alguns rituais, alguns exercícios. Fizemos aqui um exercício, né, muito importante de você encontrar, né, uma parte do corpo, vendo aí a sua vida, né. E aí a gente precisa fazer esses tipos de rituais para que a gente possa se tornar uma nova criatura, né, ter internamente uma mudança no nosso interior. E aí o Senhor, Ele utilizou rituais para proporcionar cura, né? A gente tem aqui em João 9, 6, 7, que Jesus cuspiu na terra, né? Jesus cuspiu na terra, fez uma lama com saliva, fez algo, né? E com a lama untou os olhos, e aí Ele curou um cego de nascença, né? Então o Senhor, ele entende bem desses rituais, né? O Senhor. E aí também nós temos Tiago 5,14 a 16, que diz assim: alguém de vocês está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem por eles, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé, olha só, a oração feita com fé, como nós precisamos da fé. O Senhor o levantará, e se ele tiver pecado, será perdoado. Então, como já foi falado aqui, eu faço parte do GARP, né? O GARP, ele é um grupo de apoio e restauração para mulheres, para princesas. Nós entendemos que cada mulher é uma princesa digna, né, de ser cuidada, de ser ouvida, né? E aí a gente tem esses encontros sábados. Gostaria de estar pontuando essa questão, convidando as mulheres que ainda não fazem parte, né? E se hoje, essa noite, você ainda não recebeu toda a cura que você precisa, mas a gente precisa diariamente ser curado em algo, né? Então é necessário você participar, né? A cada dia a gente tem um encontro, que é todos os sábados, que ocorre às 16 horas, aqui mesmo na Eclésia. E aí a gente tem alguns propósitos. A gente crê que a cura é pela palavra de Deus, né?
A cura do garpo é pela palavra de Deus, como está escrito em Salmos 107:20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Então nós temos esse propósito no garpo como mulher, né, de experimentar essa cura e essa libertação através da palavra de Deus. Tá? E outra prática que nós temos também é a prática da meditação. Nós vimos aqui ainda agora em Salmos 39:3 o efeito que faz essa meditação, né? Quando nós meditarmos, e nós precisamos desse fogo dentro de nós, né? Para continuar, né, aquilo que a gente precisa ter para os propósitos do Senhor. E aí essa prática da meditação nós realizamos aqui também, inspirados em Salmos, que fala, Salmos 1:2, que fala: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Olha só, gente, a gente vai precisar mudar de hábitos mesmo, né? Ter que ser de dia e de noite. E essa prática da meditação, ela vai nos ajudar, ela nos ajuda também. Vocês perceberam aí, muitas pessoas é difícil, né, a conexão com o coração. Olha só. Então você precisa repensar, né, de como você não está conseguindo sentir. Às vezes você está muito tenso, é alguma coisa que na sua rotina, no dia a dia, que aconteceu que não foi legal, e você não conseguir sentir, né, o seu próprio coração ali, a batida. E aí, aprofundar, quando a gente medita, a gente aprofunda o nosso relacionamento com o Senhor, né? A gente encontra paz e a gente também pode ser curado, que é isso que é bem importante aqui, que vamos falar mais adiante. Outra coisa também no GARP que nós realizamos, nós buscamos receber o fruto do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele em Gálatas 5:22-23 fala que aprendemos que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, a fé, a paciência, a mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí, durante os nossos encontros, a gente medita, né, na palavra de Deus, nesses frutos. Em cada versículo nós temos versículos, nós temos autoridade, tá, meus irmãos, em declarar esses versículos sobre a nossa vida para a gente estar recebendo essa paz, esse amor, essa alegria. Nós, mulheres, precisamos muito. Aqui nós temos esse GARP, nós somos mulheres privilegiadas, tá, por termos esse ministério aqui na Eclésia. Então, meus irmãos, nós precisamos preencher nossas mentes essa noite. Precisamos preencher nossa mente. A psicologia fala que a gente precisa preencher nossas mentes com pensamentos positivos, né? E se nós, essa noite, nós preenchermos a nossa mente com o Senhor, tudo pode mudar, né? Os pensamentos, aquilo que o Senhor fala sobre nós, que está na palavra do Senhor, tudo pode mudar. E aí eu gostaria que nós compreendemos uma questão, né, que a gente passou aí, muitos passaram a infância, eu passei minha infância, adolescência, por muitas coisas na mente, né, nossa imagem diante de situações que nós vivenciamos. E aí essas imagens, ela acaba se tornando bem dolorosas, né? São muitas imagens dolorosas, algo que a gente não gostaria de ter visto, né, algo que a gente presenciou, que a gente não queria, e tudo isso ele vai ficando ali dentro de nós, né? A gente percebeu ali que vai atrapalhando o nosso modo de viver, né? O nosso interior aqui fica comprometido, né? A gente não consegue mais estar tomando as decisões e vivendo aquilo que o Senhor tem. Como crentes, né? Como cristãos, estamos dentro da igreja e nós não estamos conseguindo viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, por causa diante de tantas coisas que nós vivemos no nosso passado, a gente acaba sendo prejudicados por isso. Só que o Senhor pode mudar a nossa situação, né? E aí o que eu quero que vocês compreendam é que nós temos um modelo de funcionamento, né? E eu quero que vocês prestem bem atenção a respeito a isso, porque diante de todas as situações a gente vimos, já analisamos aqui, né, nosso genograma, a gente fez aqui a questão familiar. A gente viu a questão dos nossos avós, dos nossos pais, e aí a gente percebe que existia muitas situações, né? Essas situações, elas nos levaram a ter diversos tipos de pensamentos,
é o segundo ponto, né? Uma situação, ela acaba tendo esse pensamento, uma crença que você não é valorizado, né? Muitas pessoas aqui, eu acredito que tem essas crenças que é sem valor, eu sou incapaz, né? Eu confesso que a minha vida, eu recebi muito essas crenças, né? Dentro de casa, eu percebi ontem, né? Dentro de casa, e também de líderes, que eu até comentei com a pastora, né, que esse negócio para mim de liderança era uma coisa assim muito séria, porque eu percebi ontem, quando foi para ser colocado a respeito de líder, os líderes que eu já tive, né? Então, esses líderes, eles geraram situações que me fizeram ter crenças em mim, que me fizeram ter comportamentos mal adaptativos, né? E aí tudo isso vem nos prejudicar, né? E aí ontem mesmo eu liberei o perdão para essas pessoas, né? Porque eu percebi que era necessário. Eu não tinha nem em mente, né? Pensado em algumas pessoas. E aí, diante disso, a gente tem esses pensamentos começam a estar na nossa mente. Eu não sou capaz. Eu não tenho valor. Você, dentro de casa, você pode estar se analisando. É importante, a partir de agora, você pegar esse modelozinho, né, para você começar a se analisar. E aí você tem esses sentimentos diante dos pensamentos, você vai ter um sentimento. Desse sentimento, que é um sentimento de tristeza, a tristeza ela vai começar a te dominar, a raiva vai começar a te dominar, né? E a partir daí você vai ter alguns comportamentos, né? E aí a gente consegue compreender hoje, né, que os nossos comportamentos eles vêm diante de umas situações, as situações que nós vivenciamos lá, dos nossos familiares, dos nossos traumas, né? Vem com os pensamentos, essas crenças que vai nos limitando, e aí a gente acaba tendo comportamentos que não são adaptativos. E diante desses comportamentos, que é o importante hoje nós termos conhecimento, é que nós vamos ter algumas respostas fisiológicas no nosso corpo, né? E essas respostas fisiológicas é o que nos vai causar o adoecimento. E aí, essa noite, nós vamos aprender também a dar ordem ao nosso corpo, né? Diante dessas situações. Vocês conseguiram compreender que eu falei o modelozinho? Uma situação, os traumas de vocês, que a gente viveu, tudo aquilo que foi em nós gerado, né? Foi diante de situações. E aí, diante dessas situações, a gente acaba adquirindo pensamentos, né? Tendo crenças negativas de desvalor, de desamor, de desamparo. São algumas crenças que nós temos. E a partir dessas crenças, nós temos sentimento em nós. Isso vai gerando sentimento. Esse sentimento, quando eu recebo algo triste, eu vou ter meu comportamento de querer me isolar, né? Ficar triste por aquela situação, né? E aí quando eu estou com raiva, eu posso, assim, eu não sou muito assim né? Sou mais de ficar não sou tão raivosa assim, né? Mas quando tem esses meus momentos de raiva, eu percebo que o meu comportamento ele também muda, né? E aí, diante disso, o meu corpo ele reage a isso, tá? Para a gente poder entender. E aí, diante disso, né, nós podemos bloquear essa noite esses pensamentos, bloquear essas emoções negativas, né, que nós tivemos a respeito de nós mesmos, né, a respeito daquilo que fizeram com nós, né, que essa noite seja esse momento de nós eliminarmos de nossa mente. E aí, eu gostaria de vocês pudessem algo também que nós temos aqui, essas doenças, essas respostas fisiológicas que nós temos no nosso corpo, além dela vir dessas situações, vocês já pararam para pensar que também a ausência do fruto do Espírito pode causar alguma enfermidade em vocês, né? Existem muitas enfermidades. E aí eu vou pedir para o irmão colocar aqui para mim, que eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada, porque eu quero que vocês possam estar se identificando, tá, com essas enfermidades. Pode? Certo. Ó. A gente aqui no GARP, a gente tem como fundamento esse versículo, né, Gálatas 5, 22 e 23, como eu já li. E aqui, diante das enfermidades que nós temos, né? Estou atrapalhando aqui.
A gente tem aqui a necessidade de amor, né? Quando nós não temos essa virtude em nós. Olha só as enfermidades que nós podemos ter. Doenças no nosso sistema endócrino. Vão repensando aí nessas doenças, nas doenças que os seus pais também podem ter, né? Que você pode também ter herdado, né? Dos seus pais, que é as doenças da hipófise, diabetes, alterações hormonais, em geral, tireoide, síndrome dos ovários policistos, alterações da suprarrenal. Isso é questão da necessidade de amor. Então, se analise, se você tiver com alguma dessas, você vai precisar fazer meditação com versículos bíblicos que tenha o amor, né? O amor, esse é amor, né? Agora a gente vai para a necessidade de alegria. A gente tem aqui o sistema tegumentar, que é a camada externa do corpo, que é formado pela pele, pelos, unhas, glândulas, sebáceas, alergias, eczemas e psoríase. Então, a gente percebe aí que essa falta de alegria ocasiona muitas enfermidades também no nosso corpo. Então, vão se analisando para saber se vocês têm na sua família, tá? Alguma dessas enfermidades. Pode pular, por favor. A gente tem a necessidade de paz, né? Olha só, interessante aqui o transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, doença do trato digestivo, esofagite, gastrite, colite, síndrome do colo irritável, entre outros, né? Tudo isso relacionado à necessidade de paz. Então, a gente percebe aí o nível que cresce de transtornos, né? E aí, um deles, nós temos o obsessivo compulsivo, conhecido como TOC, né? O obsessivo compulsivo, ele é um transtorno, assim, bem... com pessoas que necessitam muito da paz, né? Elas precisam muito da paz. E aí, a gente tem aqui a paciência, que está relacionada ao nosso sistema imune, que é o sistema de defesa do nosso corpo contra agentes infecciosos, como vírus e bactérias. Ele é formado por células, órgãos, tecidos, moléculas e barreiras físicas, linfonodos, linfomas e lúpus. Olha só, nosso sistema de defesa, a falta de paciência, né? Como que a gente precisa dessa virtude para a nossa vida. Necessidade de benignidade. Aqui nós temos também outras questões das doenças mentais, que destaca as doenças para tratar o sistema nervoso central. Aí a gente tem aqui a Parkinson, mal de Alzheimer, aneurisma, AVC, temores no cérebro e coluna, esclerose múltipla, distonia e a depressão, né? Pode. Se vocês estão conseguindo se identificar aí, qual é a virtude que vocês precisam, a paciência, já vou falar da alegria, amor. Outra aqui nós temos a necessidade de bondade, né? Está no nosso sistema respiratório. Eu estou nesse aqui, precisando dessa bondade aqui. É asma, rinite, bronquite, efizema, sinusite e problemas na traqueia. E aí, você que está nessa situação, por exemplo, aqui eu me identifico com rinite, sinusite, então eu estou precisando ser mais bondosa, né? E aí a gente tem aqui também a necessidade de fé. Essa daqui eu acho muito interessante, porque ela está aqui no sistema reprodutivo renal, ou seja, o chamado trato urogenital, que é ovários, bexiga, testículos, uretra, bexiga, mioma, repetiu, bexiga, mioma, endometriose, são as doenças, infertilidade feminina, ou também a masculina, tumores, nefropatia, que é uma lesão, disfunção, ou doenças nos rins. E aí a gente tem essa necessidade de fé, eu acho interessante, que é algo que está dentro de nós, né? Essa virtude no nosso interior, né? E isso daí, quando a gente não tem fé, nós temos essa incapacidade de gerar, né? De gerar também aqui frutos para o Senhor, de gerar algo na nossa vida. Nós também somos impedidos, e é algo que está internamente dentro de nós, né? Os nossos órgãos. Necessidade de mansidão. Sistema circulatório, é o conjunto de órgãos e tecidos que transportam o sangue pelo corpo. Aí você pode estar tendo um infarto, a pressão alta, a angina, o coração não recebe. Olha só, gente, essa daqui. A angina, o coração, ele não recebe o oxigênio suficiente. Então, essa questão da respiração é importante, né? De nosso coração, que é a partir do nosso coração que vai bombardear o sangue para o corpo. Então, se você tem alguma dessas questões, a virtude é a mansidão, que você precisa estar meditando.
E aqui nós temos também a necessidade de domínio próprio, que é o sistema musculoesquelético, que é o sistema do corpo humano que dá forma, estabilidade e movimento. É formado por os ossos, os músculos, as articulações, essa daí eu também preciso. Tendões, ligamentos, cartilagem e outros tecidos conjuntivos, né? Aqui vocês vão se identificando nessa questão, né, das dores do corpo, né, a tensão, né, no corpo, e aí você tem essa necessidade de domínio próprio. Então essas são as virtudes, né? Esse fica para a próxima. Essas são as virtudes. E aí, quantos de vocês aqui tiveram a consciência dessas doenças em vocês, né? Essas doenças. Então, a gente precisa meditar, né, gente? Meditar na palavra do Senhor. E aí, quantos também tiveram a consciência dos seus pais e avós terem essas doenças? Também, né? Então, a gente percebe que todas as vezes quando a gente vai no médico e a gente diz que a gente tem algo, os médicos sempre vão perguntar, né? Seus pais tiveram, né? Você conhece alguém da sua família que tem, né, essa doença também? E aí a gente tem aí que a gente vê a lei da herança nas enfermidades, né? Nós também recebemos as enfermidades dos nossos progenitores, né? Aquilo que eles têm, a gente também acaba recebendo. Olha como é sério isso, né? Só que o mais importante é que nós podemos tocar no nosso corpo e nós podemos expulsar, o Senhor dá autoridade que nós podemos expulsar essas enfermidades do nosso corpo. Outro ponto importante aqui que eu gostaria de estar falando para vocês, que nós adquirimos as doenças, que é a questão do estresse. Quem aqui diz que está estressado? Alguém já disse alguma vez? Ah, eu estou estressado. Tem gente aqui que já virou a cara e diz assim, ixi, nem chega perto de mim, né? Que eu já estou estressado, só vivo estressado. E aí a gente tem aí um nível significativo de pessoas na nossa rotina, no nosso dia a dia, que a gente percebe que as pessoas elas estão tudo estressadas e ninguém pode falar nada que elas em cima de você, né? Pula em cima de você. Então a gente percebe aí quanto o nível de estresse ele tem aumentado, né, na nossa rotina. A gente vê aí muitas questões estressoras no nosso dia a dia. E aí o estresse, gente, alguém sabe aí o que é o estresse? Já parou para pensar? Porque eu vejo muita gente assim, quando chega para mim e diz assim, estou estressado. Estou muito estressado, eu não aguento mais, estou estressado. Mas na hora de dizer assim, o que é o estresse? Porque os meninos lá em casa ficam me estressando. O que é estresse? É a esposa, né, que fica estressando, é muito estresse. E tem até os filhos, as crianças também. Eu vi aqui os pais fazendo assim, o menino me estressa, né? Mas os filhos também dizem que são estressados por causa dos pais, tá? É bom a gente pensar nisso também. Os filhos dizem que estão estressados por causa dos pais. E aí, gente, o que é esse estresse? Eu trouxe aqui para a gente entender um pouquinho. O estresse ele é uma reação do nosso organismo, né? Uma reação natural do nosso organismo. Interessante a gente ter isso em mente, né? Que é a maneira como o nosso organismo vai reagir diante de determinadas situações. Então, o nosso corpo ele tem a ideia de estar ali todo o tempo em alerta, né? Ali a gente tem um exemplo bem básico, que é o carro. Aqui, quem tem carro, o carro ele tem um alarme, né? Se você for lá e abrir, ele vai começar a fazer aí uma zoada, né? Até a pessoa chegar lá para resolver o problema. Então, o nosso corpo, ele basicamente funciona dessa maneira. O nosso corpo ele está ali todo o tempo em alerta, nossa mente fica ali todo o tempo procurando. E aí, diante desse estresse, né? Diante dessa situação estressante, o nosso corpo ele se prepara. Né? Ele se prepara para 3 coisas. O nosso corpo se prepara para fugir, o nosso corpo ele se prepara para atacar. Lembra lá das situações que eu falei, diante de uma situação, você tem um pensamento, uma emoção, um comportamento. Aqui, o estresse vem nesse comportamento, né? E é questão de segundo. Isso acontece tudo muito rápido. Né? Essa situação, esse pensamento vem, né? E pronto, você age de uma maneira. Então, às vezes, a gente só se conhece quando a gente vive essas situações, né? Algumas situações. E aí, esse estresse ele faz isso com o nosso corpo. A gente foge, a gente ataca, a gente paralisa. Uma situação estressante que eu vivi uma vez foi a questão de um assalto. Eu paralisei.
né? Na questão de um assalto, eu paralisei. Tem gente que sai correndo, né? Tem gente que ataca, vai bater, né? E aí, então, diante de agentes estressores, nós ficamos com muita tensão no nosso corpo, né? O nosso corpo ele tem pontos de tensões, né? E aí, diante desses estresses do dia a dia, nosso corpo ele fica muito tenso, muito tenso. E aí a gente pode ver alguns agentes estressores que ocasionam na gente que prejudica a nossa qualidade de vida. Que a gente já foi falado dentro de casa, né? A sua esposa, o seu esposo está lhe causando ali estresse, a rotina do dia a dia, né? Está causando estresse, o trabalho, ele também pode estar causando muito estresse, a questão da separação, tá? Causa um estresse, quem tem uma morte de alguém, algum familiar, ele também ocasiona esse estresse, né? E aí problemas no chefe, mudança, tudo isso causa estresse. Até uma mudança de hábito também causa estresse. Hoje eu falei sobre mudança de hábito, e aí essa mudança de hábito no corpo de vocês, a maneira do seu corpo de vocês o corpo de vocês vão reagir. Ah, eu não aguento não, não vou fazer esse negócio aqui não vou fazer essa respiração não. Eu não vou meditar não. Aqui tem umas pessoas assim que eu conheci assim, eu não gosto desse negócio de meditação não. Eu não gosto. E aí eu vou dizer para vocês vão precisar adquirir esse hábito de meditar, tá, meus irmãos? E aí, interessante que vamos falar por isso, a palavra de Deus, ela não fala sobre estresse. Ela não tem dizendo estresse, né? Mas a gente vê aqui tentações, provações, né? Tribulações, a gente passa, né? São as tribulações que tudo isso faz a gente perder o nosso equilíbrio. E aí a gente tem aqui o versículo de Tiago 1, 2, 4, que fala, meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Olha só, motivo de alegria. Nós precisamos estar alegres nos momentos de estresse, né? E aí, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. E aí, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, por incrível que pareça, o Senhor, Ele meio que nos convida, nós precisamos ter, né? Essas tribulações, essas tentações, essas provas, né? Essas lutas, batalhas, tempestades e guerras, né? Na nossa vida. E aí, a partir disso, nós seremos íntegros, perfeitos, né? O Senhor molda o nosso caráter nessas situações, né? O Senhor molda o nosso caráter. E aí é interessante que diante disso que eu falei, né, relacionado ao estresse, o Senhor ele nos deu um corpo resistente. O Senhor ele nos deu um corpo capaz de resistir a esse estresse, resistir a esses traumas que nós vivemos, né? Hoje vocês estão aqui. Tem gente que viveu tantas situações doloridas, né? Tantas coisas difíceis no passado, né? Ouviram, mas estão aqui. Porque o Senhor, Ele proporciona essa resistência para vocês, né? O Senhor, Ele proporciona. E aí esses traumas, essas situações, esses estresses, não tem como a gente fugir, né? O Senhor nos chama também para ter, né, esses momentos. Não tem como a gente fugir desse estresse, porém nós precisamos de ferramentas certas, né, para poder ter ali um manejo, né, do nosso dia a dia, na nossa rotina, para que a gente possa ter uma qualidade de vida e também cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, né, o propósito do Senhor. E aí a gente aprendeu no início, a gente precisa compreender um pouco sobre o nosso corpo, sentir o nosso corpo, né? Foi o que a gente fez. A gente vai precisar compreender as reações que nós temos do estresse. Eu quero que agora coloque aqui o outro slide, que é um ponto bem importante também, a necessidade de nós compreendermos, que são as fases do estresse. Vocês já imaginaram que o estresse ele existe fases, né? A gente passa por algumas fases do estresse. E aí a gente tem a primeira fase, que está aqui, né? Aqui eu coloquei só aquilo que ocorre no nosso corpo, que são as fases, as 3 fases. A gente tem a fase de alerta, é a primeira fase,
Nessa fase de alerta é o momento onde o teu corpo, você entra em contato com esse agente estressor, com essas situações, né, que vocês encontram. Então, esse é o momento que você tem contato. E aí, quando você chega em casa, que as coisas estão tudo desarrumadas, né, é uma situação que vocês têm ali, vocês têm um impacto, né, em vocês. Vocês têm uma quebra no equilíbrio de vocês. E isso demanda um gasto de energia. Um gasto de energia tanto físico quanto emocional. Né? Quando vocês têm as situações que vocês sabem dos pais de vocês, aquilo que eles fizeram, quando eles confessam algo, né, que vocês não sabiam, o seu corpo tem um impacto. Né? O seu corpo ele tem essa perda de equilíbrio, né, no seu emocional e no seu físico. E aí a gente tem algumas questões no nosso corpo da primeira fase, olha só. Quem se identificam? Fica com mãos frias, os pés frios, a boca seca, né? Sente a dor no estômago. Olha só, tudo isso gerado dentro do nosso corpo. A dor no estômago, suor, a tensão, uma dor muscular, aperto na mandíbula, diarreia passageira, insônia, batimentos cardíacos acelerados, respiração ofegante, o aumento súbito e passageiro da pressão sanguínea, uma agitação. Então, olha só, gente. Quando as pessoas, esses traumas que as pessoas têm na vida, né, o que a gente vê aqui de abuso, né, questão familiar, de brigas em casa, olha o que gera no nosso corpo, né? A gente fica tenso, a gente fica agitado, a gente tem ali essa quebra, né? Fica aqui a gente tem essa insônia aqui, não sei quem tem insônia aqui, mas tem muitas pessoas que a insônia está agora é um mal, né? A insônia, não conseguir dormir direito, não consegue, porque está nesse nível de estresse, né? E aí a gente tem esse nível 1, olha só, a primeira fase do estresse. Olha o tanto de coisa que já acontece com o corpo da gente. O tanto de como o nosso corpo ele fica diante dessas situações estressoras. E aí, gente, é interessante destacar que quando a gente está numa fase estressora, o nosso corpo ele reage dessa maneira. Só que depois ele passa, né? Às vezes você tem um batimento cardíaco ali, aí depois ele melhora. E aí, se isso não melhorar, se essa situação de estresse que você tem na sua rotina não melhorar, você vai para a segunda fase, que é a fase de resistência. Né? Então, aqui o teu corpo, como eu falei, o Senhor ele nos dá um corpo capaz de resistir. E aí o Senhor ele faz o nosso corpo ter essa resistência, que aí a gente chama a segunda fase de resistência, né? A segunda fase, que é você ser capaz, o teu próprio corpo ser capaz de se recuperar do desgaste que você sofreu. Né? Uma situação estressora de vocês, por exemplo, uma situação na minha vida que me gera muito estresse é o trânsito. Né? Quando eu estou no trânsito, para mim, é uma das situações mais estressoras. Se eu pudesse, eu não queria mais nem pilotar de moto, nem dirigir carro, eu queria o motorista, né? Tá fina, né? Tá? Porque, gente, o trânsito ele estressa muito. Então, eu fico tensa no trânsito. Olha só, é uma situação estressora. O meu corpo ele responde com tensão, o meu músculo, a minha coluna fica assim tensa. E aí, isso daí, se eu não chegar em casa, não ter um momento de relaxar, né? As situações que eu vejo no dia a dia no trânsito, né? Tudo isso. E o meu corpo não voltar ao meu estado normal, eu vou entrar na segunda fase, que é a fase de resistência, né? Que o nosso corpo ele fica tentando todo o tempo voltar ao nosso equilíbrio, e aí o nosso organismo ele pode se adaptar com aquelas situações dentro de casa, família, um casamento, por exemplo, né? Muitas brigas, as pessoas já às vezes já estão até acostumado, né? O corpo está ali resistindo, e aí aquela briga todo o tempo, o nosso organismo ele fica ali desequilibrado. Imagine só o tanto de coisas que o seu corpo tem, né, diante de diversas situações. E aí o corpo, na fase de resistência, ele busca eliminar o problema, tá? Porém, acontece muitas situações. É o momento que você já começa a ter problemas de memória, né? A memória, muitas pessoas também estão com essa questão do problema de memória, o mal-estar. Todo tempo você, minha memória tá, nem lembro onde eu coloquei tal objeto. Aí o formigamento nas extremidades no corpo, você começa a ter esse formigamento. Muita gente sente esse formigamento, né? Diante dessa fase. A sensação de desgaste físico constante. Fico se analisando se vocês conhecem alguém, se vocês sentem isso, esse desgaste físico. Todo tempo a gente vê a pessoa assim, a pessoa
está desanimada, todo tempo a pessoa está cansada, a gente olha na face dela, né, que ela não está bem, é um desgaste físico. E aí a gente também tem nessa fase mudança no apetite, a gente percebe ou a pessoa não come ou a pessoa está comendo muito, né? Aí a gente percebe que no corpo nossa fisionomia muda, você fica muito magro ou você engorda diante dessa fase. Outra coisa, o aparecimento de problemas na pele, a gente falou também a alegria, né? Quando você está com ausência de alegria, faz, né, esse aparecimento problemas na pele, assim como também quando nós estamos nessa fase começa a surgir. Tem gente que fica com a manchinha no corpo, né? Veja se você fica com uma mancha preta, amanheci com uma manchinha no corpo, né? Gente, é estresse. E aí, cansaço constante, uma gastrite prolongada, tontura, sensibilidade emotiva excessiva e irritabilidade em excesso. A gente ministrou sobre isso no GARP um sábado, e aí uma mãe foi chamada a atenção pela filha, né? Dizendo, mamãe, a senhora está muito irritada, né? E aí a gente percebe, né, como a pessoa já está nessa fase de estar com uma irritabilidade que muda o ambiente, né? E aí, caso a gente não aconteça da gente mudar nessa fase de... A gente o corpo tenta se adaptar, só que aí ele não volta ao estado natural, adaptativo. A gente entra na terceira fase, né? Que a terceira fase é a fase de exaustão. É o momento onde o nosso corpo ele demanda um gasto de energia, tanto físico quanto emocional, bem maior do que a gente imagina, né? E aí nessa fase é um momento muito sério, né? É o momento onde a gente começa a ter vários comprometimentos, tanto comprometimentos físicos, né, em forma de doença. Nós precisamos adquirir, né, a nossa habilidade para reagir diante desse estresse. E aí a gente percebeu que na fase de exaustão a gente começa a ver os comprometimentos físicos, a insônia, você não consegue dormir mais de jeito nenhum, é um problema. Né, você não está dormindo, não é saudável. Os tiques nervosos, todo mundo fica com aquele negócio falando, a pessoa está, estou ansiosa, né? Eu estou nervosa. Fica esse tique nervoso. Aí o problema de pele já é prolongado, você já precisa procurar um cuidado maior. Aí já tem uma mudança mais extrema do apetite, batimentos cardíacos todo o tempo acelerado, muito batimento cardíaco acelerado, né? Impossibilidade de trabalhar, você já começa a se desmotivar da sua rotina, de ter aí um hábito, aquilo que você fazia constantemente, você já não quer mais fazer. Aí começa a ter os pesadelos, né, apatia, um cansaço ainda mais excessivo, irritabilidade, angústia. Tudo isso aqui, a irritabilidade, angústia, é tipo 3 vezes mais, tá, nessa fase de exaustão. E perda do senso de humor e hipersensibilidade emotiva. E aí, nesse momento, gente, é o momento que o corpo ele começa a desenvolver as doenças no nosso corpo, tá? As doenças de... A gente viu ali muitas doenças, né, no coração, né, no músculo, tudo isso também faz parte do estresse. Mas aí é bom que nós temos a solução, né, e essa noite eu vou mostrar para vocês a solução, que diante dessas questões aqui do estresse todas, a gente tem uma solução para aliviar. Eu não sei quantos de vocês estão passando por essas situações estressantes na vida, o quanto de vocês identificaram, né, alguma dessas situações, mas o importante é que, para isso, a gente vai precisar praticar uma nova habilidade. Né? Aquilo que nós temos estudado durante esses dias fala que praticar uma nova habilidade, os neurocientistas, sobre a condição correta, você pode mudar centenas de milhões e possivelmente bilhões de conexão entre as células nervosas em nossos mapas cerebrais, né? Então, a partir quando nós fazemos essa prática que nós teremos, que é a meditação, nós vamos ter essa mudança no nosso corpo, né? E essa mudança ela vai nos trazer aí um relaxamento, nós vamos poder ter uma qualidade de vida. E aí, para falar aqui, nós vamos entrar agora nessa parte da meditação, né? Nós vamos precisar adquirir esse hábito, que é meditar. Eu tive a consciência, irmãos, da meditação no dia 1º de janeiro de 2024. Foi o ano que eu comecei, né? Eu decidi a fazer a meditação. Eu fazia meditação, eu vim para cá, a pastora nos apresentou, né, a importância de nós meditarmos diante do processo de tudo aquilo que ela viveu. E aí a gente trouxe para cá essa técnica de meditação. Eu comecei a ter essa prática na minha vida eu fiz um propósito. Eu disse que eu ia ficar 7 dias, né, fazendo a meditação.
E aí eu fui para a meditação bíblica. A gente tem alguns tipos de meditação, eu vou falar aqui para vocês, né? E aí essa meditação na minha vida, ela começou a partir desse momento. E eu, nos primeiros dias foi horrível. Dizer para vocês, foi muito ruim, né? A gente começa para a gente se conectar com o nosso corpo, para a gente poder, primeiro é parar, né? Na verdade, o primeiro passo é você parar para você meditar. Só parar já é um processo bem difícil, né? Porque essa questão da gente parar, nossa rotina, a correria do dia a dia, a gente já percebe que a gente não vai encontrar um momento, um tempo, né, para meditar. Então, parar foi um desafio para mim. Parar, ter que me deitar ali, tudo calmo. Aí eu comecei a fazer na rede, né? Minha técnica foi para a rede, né? Calmo. E aí fiquei lá, e aí o passarinho começava a gritar, já me incomodava, já saía do foco, já perdi o foco, né? Aí eu não conseguia fechar os olhos, eu ficava tensa assim, né? A gente ficava com uma tensão. E aí eu disse, eu não vou desistir, eu vou começar a fazer essa meditação. E aí eu comecei, bora lá. E a gente tem também os áudios, né? Que para quem quiser, no Spotify, nós temos alguns áudios, a pastora fala lá com a voz serena, mas o fruto do Espírito é. E aí, nesse meu primeiro momento, eu estava, o fruto, para acompanhar aquilo dali é uma dificuldade demais, gente. Não é brincadeira, é muito sério, é uma dificuldade, porque você não tem esse hábito, você precisa construir esse hábito na vida de vocês. Então, para começar, vai ser difícil, né? Vai ser muito difícil. Então, para mim foi difícil. Eu passei, no dia eu não consegui, no outro dia eu consegui. Eu fiz os dias, mas eu percebi que o meu corpo era estranho. Tinha uma hora assim que eu sentia assim, uma coisa escura na minha mente, para ver o tanto de coisa que eu estava sentindo, né? O meu corpo, assim, até eu chegar no momento de relaxamento, foi difícil, mas eu cheguei. No momento de relaxamento, eu consegui relaxar pela meditação, tá? E aí, a meditação, a gente conhece que a meditação ela é uma técnica milenar. A gente sabe que ela é praticada muito de forma secular, né? E hoje nós temos a oportunidade de conhecer sobre isso e fazer a meditação bíblica, né? A gente tem aqui, iremos começar a fazer isso, amém? E aí, gente, a meditação ela é você focar em algo, focar em um objeto, num pensamento, numa atividade específica. Nesse momento, quando eu comecei a fazer meditação, eu precisava focar na palavra de Deus, ali nos versículos, enquanto a pastora falava, fazia guiada, é uma meditação guiada. Nós estávamos falando, eu precisava fechar os meus olhos e me conscientizar que eu precisava estar focada no meu presente momento, uma atenção plena, que a gente chama de atenção plena naquele presente momento. Então, o que acontece? Nesse momento, isso daí, gente, é só meditação, ainda tem a respiração, né? Respirar que é o negócio, Se for parar para meditar, imagine para respirar, né? E aí, só que nesse momento, como eu falei, eu consegui entrar no meu estado de relaxamento. Hoje eu consigo relaxar, sentir o meu corpo, né? Sentir mais relaxada. A gente tem uma clareza mental muito melhor quando a gente está. Eu tenho percebido que a minha memória ela tem melhorado, né? Todas as vezes quando eu pratico esse hábito, Silene, tu faz todo dia meditação? Não, eu não faço todo dia. Eu vou logo dizer para vocês, eu não faço todo dia meditação. Porém, eu tiro, sim, né? Quando eu percebo que eu vejo a necessidade de estar fazendo assim, eu tiro um tempo. Às vezes tem dia que eu quero só chegar em casa e fazer meditação. Então, eu tenho sim essa prática também para me entender como funciona no corpo, né? Como é que que é esse funcionamento, né? Que ocorre esse funcionamento no nosso corpo. E aí, gente, a palavra de Deus, a gente viu no início, né? Que a prática da meditação ela faz ter um fogo dentro de nós, né? E aí a palavra de Deus, ela fala sobre vários versículos a respeito de meditar, né? Existem vários versículos. E aí a maioria deles são encontrados em Salmos, outros em Jó e Josué, que a gente até leu, né? E aí a gente precisa manter esse foco quando a gente estiver na meditação, como eu já falei no presente, nosso pensamento precisa estar fixo na palavra de Deus. A meditação bíblica nós vamos focar, né, o pensamento na palavra de Deus, nos versículos que estão sendo citados. E vocês acreditam que essa capacidade de meditação, ela vai ativar os genes de vocês, né? Ela ativa esses genes e vai beneficiar a saúde de vocês. Então, aquilo que eu achei interessante isso que eu estava estudando a respeito de quem ainda quer engravidar, né? Quem quer ter filhos. Eu já estou
me preparando para isso, meditando, porque a partir disso, dessa meditação no teu corpo, o teu filho vai receber o novo ali, o DNA, né? Não vai ser aquela herança que você vai ter ali dos seus pais, você já pode estar modificando. Então, eu já estou meditando para modificar aí, para a minha linhagem aí sair, né, abençoada. É tanto trabalho. Então, pensei em Janaína, né? Ixi, que gostaram, né? Eu pensei em Janaína, que está o bebezinho aí no ventre. Cadê Janaína? Está com o bebezinho no ventre, né? Tem que fazer a meditação para estar estimulando aí. Já está assistindo o coraçãozinho, né? No ventre, fazer essa meditação. E aí, gente, como a quantidade de... Os estudos falam que a quantidade de... A maioria das pesquisas que a meditação ela afeta positivamente essa expressão gênica, o nosso DNA. E aí, quando você medita, tipo, aqui falou 8 horas de meditação. Olha só, gente, 8 horas de meditação são suficientes para provocar evidentes mudanças genéticas e moleculares. Então, a gente percebe aí que a meditação ela tem efeito sobre o nosso corpo, né? E aí, e outra coisa muito importante aqui que eu acho que é de bastante interesse, não sei se foi de interesse parar para meditar, né? Mas quando a gente pensa que a gente vai ter um nível reduzido de inflamação no nosso corpo. Quando a gente faz essa meditação, a gente pode ter esse nível de reduzido de inflamação. Porque quando a gente vai meditar, né, o nosso corpo ele vai ativar algumas partes cerebrais do nosso corpo. E a partir disso, a gente vai produzir hormônio por todo o corpo, inclusive o hormônio da felicidade. Você vai se sentir melhor. Depois de uma meditação, né, você vai se sentir bem, mais tranquilo, mais calmo para resolver os problemas do dia a dia, né? E aí a gente também fala aqui, né, sobre aquilo que a gente está estudando a respeito de cura, que quando a gente está com um relacionamento gravemente rompido, né, quando a gente sofre essas questões com os nossos pais, talvez seja interessante a gente fazer algumas sessões de psicoterapia. Olha só, nos preparar. Né? Fazer uma sessão de psicoterapia centrada no corpo ou cultivar a atenção plena. A atenção plena que é essa meditação. O nome é atenção plena mesmo, tá, gente? Da técnica da meditação. Para aprender a se conectar com as sensações do seu corpo. Olha só que interessante. E aí, como eu falei no início, tem alguns salmos que falam, né? O Senhor, Salmo 19:14 fala: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Muitos salmos, Salmo 27:4-5 fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então a gente percebe aqui que a meditação ela é importante. Aqui, Salmo 119:148, eu achei interessante que fala: fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Então, a prática da meditação, a gente vê o quanto é importante aqui. E aí a gente vai... A questão aqui das práticas meditativas, elas são conhecidas, né, para acalmar o nosso corpo, acalmar a nossa mente. E o importante hoje é que nós vamos trazer essa prática para que a gente possa estar recebendo a cura, né, a cura daquilo que a gente ainda precisa hoje. Nós precisamos ter esse momento de relaxamento para a gente receber essa cura. Um momento que também a gente pode ser liberta através da palavra de Deus na meditação. E a meditação, como eu falei, o nome é atenção plena. A gente tem 3 tipos de atenção, né? Atenção concentrada, atenção dividida, atenção alternada. Nós precisamos da atenção concentrada, atenção plena. Quando você for meditar, está meditando na palavra de Deus, a gente precisa se concentrar, né? A gente precisa ter aquela atenção. Não é estar lavando a louça ali e estar pensando aqui. Não, não é assim não. A gente vai precisar parar para fazer. Não é, estou aqui... lavando a louça, choveu, tem que sair correndo, né? Não, você vai ter que parar, tá, meus irmãos? É o momento que você vai precisar parar. O seu corpo, ele pede para você parar, né? Então, a gente não é necessário a gente esperar o nosso corpo parar para que a gente tenha essa consciência que a gente precisa fazer a meditação. Aí, como eu falei, né? Atenção, o nome da meditação é atenção plena. Em inglês, para quem sabe inglês, falar é mindfulness. Como é, Rebeca? Atenção plena em inglês?
mindfulness. E aí é a manutenção, né? A gente precisa dessa experiência da atenção imediata. A atenção plena é você ter essa experiência no presente momento, né? Você precisa estar conectado naquele momento, né? Nesse presente momento, aqui e agora, né? Você se conectar consigo mesmo agora, sem os distratores do ambiente. E aí, quando você tem essa prática, a gente vai aprender a ter esse foco. A gente vai precisar focar. Existem dois tipos, eu vou falar aqui para vocês sobre essa meditação, que é o momento onde você pode estar fazendo, ter essa atenção plena, falando com alguém. Assim, eu não sei quantos de vocês já viram. Tem pessoas que a gente fala aqui com a pessoa está falando aqui com a gente, está falando lá, eu não sei quem, né? Fala aqui e não proporciona essa atenção plena para você, né? Então ela não está ali, né? Então quando a gente tem essa atenção plena, ela pode ser assim, dessa maneira externa, né? Você está falando com alguém, você pode ter essa atenção plena sobre você. E hoje as pessoas elas têm necessidade, tá, gente, de vocês colocar atenção plena naquilo que elas têm para falar para vocês, porque o que eu escuto muito no consultório é que as pessoas elas não me ouvem. Elas não têm tempo, né? elas não me escutam. Então, é muito interessante sobre isso, né? Nós praticarmos essa questão de atenção. E a questão também internamente, quando você vai praticar, pensando internamente os seus pensamentos, pensando nas suas emoções, focar, que a gente focou muito esses dias, né? Pensar naquilo que aconteceu, quais são as emoções que nós tivemos no passado, que ocasiona aqui o nosso presente, que prejudica, né? Aqui alguns tiveram sensações corporais quando tem essas lembranças, né? E aí tudo isso é atenção plena quando você está ali. A gente fez essa atenção aqui no coração, né? Umas pessoas identificaram, né? Tiveram essa atenção sentindo o seu coração, sentindo o seu corpo. E aí, quando você deve praticar a atenção, isso daqui é bem interessante, porque é quando você percebe, no momento do dia a dia, você eu não vou fazer isso não, né? Não vou fazer essa meditação. Porém, quando você está com alguns pensamentos que não é comum você ter, né? Esses pensamentos de, eu não estou bem, eu quero morrer, nada tem valor para a minha vida, eu não sou capaz, né, de fazer as coisas. Então, vocês têm essa necessidade, tá, de fazer meditação. Se tiver alguém que se sente todo o tempo inferior, todo o tempo não se sente que não é amado, né? Você tem essa necessidade de fazer meditação. Esse é o motivo de você praticar, né? Então, é quando você precisa praticar. Outra coisa muito interessante é quando você tem a obsessão por algo. A gente falou ali sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, que é a falta de paz, né? Então, quando você tem essa obsessão, você precisa fazer a meditação. Gente, ninguém está com pessoas ao lado da gente, né, que tem aquela obsessão que não, toda hora é falando a mesma coisa, todo o tempo fala a mesma coisa. Então, aquilo dali é uma obsessão. Você falar repetidas vezes a mesma coisa. Às vezes a pessoa já entendeu, mas você insiste em estar falando aquilo, né? Então, para pessoas que são assim, é necessário fazer meditação. A questão da ruminação também, né? Eu pontuei aqui, eu achei muito interessante isso. Sobre a pessoa que, principalmente aqui, não sei como é a questão dos homens, mas as mulheres, ela tem essa questão de ruminar, né? Todo o tempo reclamar. A gente vê ali que a palavra, né? Que essa mulher rinchosa, nome feio, né? Rinchosa, é como uma goteira que não para ali, que está todo o tempo ruminando, e conviver com pessoas assim é muito ruim. Então, se você é uma pessoa que fica ruminando, todo o tempo reclamando, você precisa fazer meditação. E aí, quando você se vê que você está muito preocupado, né? Você está... Todo tempo é uma preocupação, não é? O dia a dia, você não se sai dessa preocupação que começa a gerar ansiedade, né? Preocupação, medo intenso, começa a gerar essas doenças em nós. Então, a gente vê a necessidade que nós precisamos, né? A necessidade em nós de fazer meditação. E aí, gente, outra coisa que é importante a meditação é na questão da dor. A gente está aqui, né? Não sei quantos de vocês se identificaram com essas inúmeras doenças que a gente colocou aqui, essa dor, né? Essa coisa no nosso corpo. A gente precisa ser curado, né? O Senhor, Ele quer que a gente esteja curado, né? É propósito do Senhor para nós curar. Jesus quer nos curar. E aí nós precisamos fazer meditação. E aí existem duas maneiras de fazer a meditação. A gente tem a prática formal,
né? Essa prática formal é a maneira que você vai reservar um tempo para você fazer meditação, você vai preparar ali todo o ambiente, né? Alguns minutos que você vai tirar da sua rotina para fazer essa meditação. É importante você começar com 5 minutos, né, no dia a dia. Então, quando você tira esse tempo, você está tendo uma maneira formal, preparar todo o ambiente, colocar ali um aroma, né, para poder fazer essa meditação. E aí eu gosto dessa parte formal, eu gosto desse negócio assim de preparar um ambiente, relaxar, o quarto cheiroso, tudo organizado, né? Isso daí é muito bom. Então já faz um efeito muito grande na nossa mente, né? Você fazer isso. E a outra forma é a forma informal, né? Você pode estar acrescentando no seu dia a dia também a meditação, que é você estar focando, por exemplo, quando você está dirigindo no carro, você pode ter o seu foco ali, quando você tem essa atenção plena no trânsito. Hoje em dia fica o celular, né? E o trânsito. Você fica no celular, então você pode ter aquele momento no seu dia a dia de observar, né? Ali você, as ruas, às vezes já aconteceu comigo de eu andar sem eu não saber nem por onde eu estava, né? Eu estava só acompanhando uma pessoa. Então, quando você tem essa atenção plena, você vai conseguir observar direitinho por onde que você vai estar passando, né? Estando por ali. Então, você pode fazer assim também, lavando as louças, né, dentro de casa, tendo essa atenção, né, pensando ali. Importante a gente ter um versículo na nossa mente, né, para fazer uma meditação mais guiada. Tá na sua mente aquele versículo, todo o tempo ali você está lavando a louça para não estar pensando em outras coisas. Você pode estar fazendo dessa maneira, né, essa meditação. E aí a outra coisa importante que a gente iniciou aqui é a questão da nossa respiração. A respiração ela é um ponto muito importante na meditação. Como eu falei para vocês, parar o meu corpo foi difícil. Imagine respirar, né? O respirar é uma coisa séria, porque habitualmente a gente respira, né? O Senhor nos deu esse fôlego de vida para a gente respirar. Porém, respirar profundamente é bem difícil, respirar profundamente. E aí a gente percebe que a respiração ela vem ser essa âncora para a nossa meditação, né? Para o nosso dia a dia. E aí é através da respiração que a gente vai ter, né, essa mudança na nossa mente, vamos precisar pegar esse oxigênio do ambiente, né, para a gente ter uma mudança aí no nosso corpo. E quando a gente respira, a gente tem uma alteração, uma movimentação no nosso músculo do corpo, que a gente chama de diafragma, né? A gente tem essa mudança, essa alteração, que é uma camada muscular que vai separar o nosso tórax do abdômen. Então, quando você respira, a gente tem isso, né? Então, isso daí vai trazendo alívio, né? Essa prática ela vai trazendo alívio para o seu corpo, né? E aí a gente já viu alguns benefícios. Um dos benefícios para a meditação é todos esses problemas de saúde que a gente viu aqui, né? São os benefícios que a gente tem da meditação. Então, eu acredito que vocês já perceberam aí a importância, né, de fazer a meditação para reduzir o estresse, para eliminar essas doenças que nós temos na nossa vida, né, melhorar o nosso humor, melhorar o nosso sono, a nossa memória, né, o nosso fluxo sanguíneo, a pressão, tudo isso. E aí, como começar a meditar? A gente viu que existem dois métodos, né, de como começar a meditar. A primeira é a maneira formal, né, você preparar o ambiente, e a informal. E aí o que acontece? Para você começar, você precisa estabelecer um hábito, como eu falei aqui. A gente passa por um processo de cura, né? E aí a gente precisa ter esse hábito para dar continuidade, né? Para estar fazendo. Precisamos fazer em casa, para receber tudo aquilo que nós já recebemos esses dias aqui, né? A gente precisa ir para casa, a gente precisa relaxar, a gente precisa pensar naquilo que o Senhor já nos transformou e relaxar o nosso corpo e recebendo essa cura, né, no nosso dia a dia. E aí precisa de uma frequência para quem começa 5 minutos. Antigamente eu acho que eu durava acho que não era 1 minuto, acho que era 2 minutos. Agora, se eu pudesse ficar em casa só fazendo meditação, era bom demais. Eu comecei a ter a prática, né, desenvolver isso, eu sinto o meu corpo, eu sinto uma melhoria muito significativa no meu corpo. E aí é importante, quando você for fazer meditar, se você for da maneira formal, você preparar um ambiente, ter um ambiente tranquilo. Se você estiver se sentindo numa rotina muito estressante,
Não tem como você colocar essa meditação de uma maneira informal, né? Ela precisa ser formal ali. Você preparar um ambiente, né? Precisa ter esse ambiente. Se for interessante, você ter a questão do óleo essenciais, né? Questão vir aí como suporte à aromaterapia, né? Complementar, né? Nesse momento de meditação, você pode colocar ali um difusor para você ali. A gente sabe que tem muitos óleos essenciais, né? Que a gente que tem a respeito de melhoria também para o nosso corpo. Existem muitos óleos que mexem aí com o nosso sistema nervoso central, para proporcionar um bem-estar. E aí vai melhorar essa questão de ansiedade, depressão, insônia, tudo aquilo que também nós temos no nosso corpo como doença, né? Daquilo que nós recebemos também, né, dos nossos pais. E como a gente viu no dia a dia, a gente também pode adquirir, né, esses tipos de doenças. E aí são as coisas aqui que nós acreditamos, né? No GARP nós acreditamos sobre isso. E aí tem uma questão que agora outra coisa também é a questão da água, né? Hoje nós temos uma água aqui. Nós cremos que hoje essa água, a partir do momento que nós bebermos ela, nós receberemos aí um nível de cura enorme no nosso corpo, né? A gente crê que a molécula dessas águas hoje, né, Senhor, agita as águas, né? Que assim como aconteceu, né, no tanque de Betesda, quando agitava as águas, a pessoa era curada, né? Então, que hoje nós recebemos uma agitação no nosso corpo a partir do momento que nós bebermos essa água. Ela está aqui desde sexta-feira, né? Então, aqui as moléculas, nós precisamos crer, né? Ter fé que essas moléculas dessa água exposta a esses dias de adoração, de pregação, ter prego a palavra, as declarações de cura sobre ela, nós vamos receber no nosso corpo. Amém, meus irmãos? E aí eu gostaria de agora no início nós fizemos o momento de vocês encontrar o coraçãozinho de vocês, né? O momento que vocês tinham para relaxar. Eu quero que vocês agora se sentem o mais confortável possível. Pode ficar sentado, relaxado. Você pode estar colocando a mão no seu peito, sentindo aí novamente o seu coração, né? Sentindo aí o seu coração pulsar, sinta a vida, né? Sinta a vida, tenta se relaxar. Se estique, né? Quiser se esticar. Hoje você vai declarar, né? Você vai declarar cura para o seu corpo essa noite. Hoje você vai declarar, coloque a mão no seu coração, sinta o seu coração, tenta aí sentir o seu corpo que está estressado, né? Tudo aquilo que vocês tiveram como trauma durante esses dias da vida de vocês, aquilo que vocês já analisaram, aquilo que vocês têm na mente de vocês. Tenta se relaxar, expire. Sugue esse oxigênio para o corpo de vocês, para a mente de vocês, para o coração de vocês. Isso, puxa esse ar. Tentem, meus irmãos, tentem. Isso é importante para vocês. A gente pode estar pensando muitas coisas. Ai, esse negócio não dá para mim, né? Bate logo um sono, né? A gente fica com o corpo já querendo dormir, mas quando a gente tentando estar sonolento, a gente acaba perdendo a nossa cura, né? Tento relaxar o corpo. Coloca a meditação. Você pode falar com o seu corpo, creia nisso. Creia que você pode falar com o seu corpo. Creia que você pode dar ordem ao seu corpo. E essas doenças, essa enfermidade que te atrapalha, que impede o agir de Deus na vida de vocês, ela pode sair de vocês. O Senhor nos dá autoridade para isso. Vocês podem falar com o corpo de vocês. Dê ordem ao corpo de vocês nas enfermidades que vocês identificaram aqui. Toda dor que saia, saia toda dor do meu corpo agora, em nome de Jesus.
que toda dor do meu corpo saia, que os meus órgãos funcionem conforme o Senhor planejou para funcionar agora, em nome de Jesus. Que o meu sangue receba a cura, o batimento, o meu coração, que procede às fontes da vida, pode passar vida para o corpo de vocês. Vida, em nome de Jesus, receba a vida. Em nome de Jesus, respire. Importante vocês respirar, receba o oxigênio. Em nome de Jesus, coloque a mão. Quem tiver uma dor no corpo, quem está sentindo dor, quem tem dor na coluna, quem recebeu algum diagnóstico recente de algo no seu corpo, coloque a mão agora. Você pode estar fazendo isso, você pode expulsar essa enfermidade do corpo de vocês. Declara: eu expulso agora do meu corpo, em nome de Jesus, essa dor, essa enfermidade. Eu expulso do meu corpo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda doença no meu músculo, em nome de Jesus. Toda doença na minha mente, em nome de Jesus. Ansiedade, saia do meu corpo agora, em nome de Jesus. Depressão, saia do meu corpo agora, em nome de Jesus. Essa enfermidade não vai impedir você de viver aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Declare sobre na vida de vocês agora, em nome de Jesus. Dê ordem ao seu corpo. O Senhor, Ele quer curar você essa noite. É propósito do Senhor curar toda dor. Você tem autoridade, tem essa consciência que você pode dizer isso. Respira, as crianças também podem respirar. Senhor, me dê um comportamento, Senhor, saudável, Senhor, em nome de Jesus. Respire, as crianças recebam. Tira do meu corpo essa herança dos meus pais de enfermidade. Em nome de Jesus, tira do meu corpo essa herança de enfermidade dos meus pais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que esses espíritos de enfermidades não venham nos visitar. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, saia do nosso corpo. Saia do nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia do nosso corpo, Senhor. Tira toda a enfermidade do nosso corpo, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, essas enfermidades. Nós declaramos, Senhor, que nosso corpo é curado. Nós declaramos, Senhor, cada órgão, cada célula do nosso corpo venha funcionar, Senhor, conforme o Senhor planejou para funcionar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Respire, meus irmãos, nesse momento também. A gente manter o foco na respiração enquanto você fala isso para você. Você que está ali, somente o Senhor tem o diagnóstico de vocês. E o diagnóstico que o Senhor quer dar para vocês é diagnóstico de vida. É diagnóstico de vida. Reflita naquilo que você tem visto como enfermidade, Senhor. Acrescenta em nós os teus frutos, Espírito Santo. Espírito Santo, acrescenta em nós, Espírito Santo, esses frutos. Nós precisamos, Senhor, ser libertos. Precisamos, meu Deus, em nome de Jesus, de amor, Senhor. Acrescenta amor, Senhor, em nosso coração, para a gente não ter essas enfermidades, para a gente não ter diabetes no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Acrescenta, Senhor, o amor. Acrescenta, Senhor, paz, meu Deus, em nome de Jesus. Acrescenta paz, Senhor, em nossos corações, Senhor. Nos faz ter um coração com paz, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Nos dê paciência, Senhor. Nos dê mansidão, Senhor. Nos dê bondade, Senhor, esta noite. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Nos dê, Senhor, alegria, Senhor, porque a tua alegria é a nossa força. Nos dê alegria, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Nos dá, Senhor, domínio próprio, Senhor, para agir, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê domínio próprio, meu Deus, para nós sermos libertos de todas as dores, Senhor, no nosso músculo, Senhor.
essas dores, meu Deus, que nos atrapalham, Senhor, diariamente, em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, o domínio próprio, Senhor, esta noite, Senhor, nós precisamos, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de Ti. Oh, Jesus, precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, clamando do Senhor durante todos esses dias, meu Deus, porque nós cremos que o Senhor pode nos curar, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode nos libertar, Senhor. O Senhor pode nos dar, Senhor, uma nova vida, Senhor. E a partir de nós, Senhor, nós podemos ter um DNA mudado para a nossa linhagem, Senhor. Oh, Senhor, faz isso conosco, Senhor. Faz isso conosco essa noite, Senhor. Muda-nos, Senhor. Oh, Senhor. Nós termos atitudes, meu Deus, para mudarmos, Senhor, esta noite. Nós termos atitudes que nós precisamos nos humilhar diante de Ti, Senhor. Crendo que nós não somos capazes sozinhos. Que nós precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Precisamos de Ti. Precisamos da Tua cura, Senhor. Precisamos da Tua cura. Precisamos da Tua cura, Senhor. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Você que está sentindo dor, chame pelo nome de Jesus. Jesus. Jesus, um dia eu estava ruim, irmãos, eu estava ruim. E eu decidi chamar Jesus. Jesus, me cura, Jesus. Me cura, Jesus. Me cura, Jesus. Chame por Jesus. Chame por Jesus. Chame por Jesus, irmãos. Jesus tem cura para a nossa vida. Jesus quer curar você. Chame por Jesus. Oh, Jesus, precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus, nos curar, Jesus. Nos cura, Jesus. Nos cura essa noite, Jesus. Nós não queremos sair mais daqui os mesmos, Jesus. Nós queremos sair curado, nosso corpo, Senhor, nossa mente, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Jesus, precisamos tanto de Ti. Precisamos, Jesus, da Tua cura. Para o nosso corpo, Senhor. Cura-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor, essa noite. Cura-nos, Jesus, essa noite. Cura, Jesus, essa noite. Estamos doentes, Jesus. Nossa cidade, o povo está doente, Jesus. Cura, Jesus, o Teu povo. Cura o Teu povo, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, há poder no Teu nome, Jesus. Jesus, Jesus. Aleluia, Jesus, cura.